Boa noite a todos. Alegria estar aqui com vocês mais uma vez, abrindo hoje aqui o nosso quarto dia, terceiro dia na verdade, da 74ª semana do Livro Espírita de Franca. É a segunda semana espírita mais antiga de Franca, e hoje está aqui na nossa casa, e é uma alegria receber aqui o Orson. Semana do Livro Espírita, então nós tivemos aí palestras no sábado, no domingo, na segunda, hoje terça aqui na nossa casa. Na quarta-feira, amanhã, nós teremos a Thaisa Mourão, que vai apresentar uma palestra de tema livre lá no Centro Espírita Esperança e Fé, a nova era, na Campos Salles ali, 1993. A Thaisa é médica da Associação Médica Espírita, sempre a quarta-feira é destinada à ANA, então nós estaremos lá. Semana do Livro Espírita, nós trazemos aqui alguns livros, alguns títulos que ficam ali à venda, está ali na salinha à esquerda, na saída, a preços imperdíveis, e a livraria também tem promoção a semana inteira. Então, se não tiver o título que você quer aqui, ou se não der para pegar hoje, se você quiser, ao longo da semana a livraria tem as suas promoções também. Nós temos 4 títulos do Orson. Esse título aqui inclusive é Fascinação, que é o tema da palestra que ele vai nos brindar hoje. E nós temos também esse livro que a doutrina espírita ela desvendou uma série de mistérios, né, Orson? Levantou véus. Mas esse livro aqui ela não desvendou ainda, porque ele tem a capacidade de rejuvenescer as pessoas. Quando eu comprei esse livro aqui, eu tinha que abrir, eu rejuvenesci 10 anos, porque olha o tamanho da letra da criança. Então, letra grande. Então, são as obras básicas em letras gigantes. Então, a gente rejuvenesce, né? Fala, nossa, olha só, posso até sem óculos. Esse aqui ainda não descortinou, né? Então, muito bem, vamos dando início aqui, então, à nossa atividade. Eu vou pedir para a Marilinha fazer a prece para nós. Por favor, Marilinha. Oremos. Que Jesus, o nosso Mestre, guia e modelo para as nossas vidas, nos conduza a Deus, no recanto divino, para que possamos verdadeiramente nos sentir nos seus filhos. E isso nos engrandece, nos proporciona luz, amor e serenidade. Neste ambiente que já se mostrou acolhedor, com reencontro, encontro de amigos queridos, conversas produtivas, amenas, alegres, como deve ser todo cristão. Nós estamos aqui, mas imploramos a presença sempre contínua dos Espíritos mentores, principalmente do nosso irmão que vai proferir a palestra, o nosso querido Orson, um assunto tão interessante que realmente nos convida a entender, a reflexionar e principalmente a viver com sabedoria. Abençoe-nos, Senhor Jesus, a todos, mas em especial ao nosso querido irmão e palestrante. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. A palavra é sua. Obrigado. Minha saudação aos amigos francanos. É uma honra muito grande estar aqui hoje, nessa circunstância da Semana do Livro Espírita. Já estive aqui em outras semanas, de forma que nos sentimos muito honrados e queremos cumprimentar a todos os amigos por essa continuidade perene desse evento tão importante. Afinal de contas, estimular o estudo, divulgar o livro espírita é uma das tarefas mais nobres que possamos nos dedicar face à expansão do conhecimento. Meu abraço, pois, minha gratidão pela presença de vocês, pelo acolhimento da casa, e esperamos que a reflexão seja muito útil para todos nós. Viemos falar da fascinação, o processo obsessivo da fascinação. A palavra fascinação é uma palavra muito interessante porque ela tem 2 extremos. Quem é que não fica fascinado com o sorriso de uma criança? Quem é que não fica fascinado com uma bela paisagem
com o pôr do sol, com o nascer do sol, com uma planta, uma orquídea. Outro dia eu parei para admirar uma orquídea. Eu não sou muito ligado a flores, mas era tão bela aquela aparência num posto rodoviário que eu parei para olhar. Falei, que coisa linda, que espetáculo da natureza, né? Então, a gente fica fascinado pela beleza da própria natureza, entre outras razões que nos fascinam. Mas o outro extremo da fascinação é um perigo. Nós estamos, como espíritas, habituados a ouvir falar de obsessão. É um assunto pertinente, estamos sempre envolvidos através dos estudos, dos romances espíritas, psicografados ou não. É um assunto sempre presente. A obsessão, em outras palavras, é um assédio que um pode exercer sobre outro, ou uns sobre outros, porque realmente se trata de um processo de perturbação. Nós temos na nossa atualidade do mundo esta variedade grande de assédios, tão em moda nos relacionamentos, não deixa de ser uma espécie de obsessão. Criaturas que implicam, que pegam no pé, que assediam outras criaturas das mais variadas formas. Mas também vinda dos desencarnados, como também do encarnado para o desencarnado. Quando um desencarnado parte, o encarnado não se conforma. Como é que você foi me deixar? Como é que eu vou ficar sem você? E o desencarnado não consegue seguir o seu caminho. Não há dúvida nenhuma que o processo de morte, apesar da convicção de mortalidade, não deixa de ser um processo doloroso. Mas a inconformação contumaz, continuada, causa também um processo de obsessão daqui para lá. Mas normalmente tratamos o assunto de lá para cá. Nós estamos mais habituados em referirmos-nos à obsessão tratando de lá para cá. Mas é interessante porque a fascinação, ela não está restrita ou circunscrita apenas a grupos mediúnicos, a médiuns. Não, ela é um fenômeno presente no cotidiano da vida humana. Basta pensar, por exemplo, no ataque às Torres Gêmeas. Os terroristas suicidas estavam fascinados por uma ideia. Basta pensar no suicídio coletivo da Guiânia em 1978, quando um líder religioso fanático levou centenas de pessoas a um suicídio coletivo. Embora houvessem ali casos de homicídio, ali houve muitos suicídios estimulados, o que não deixa de ser uma fascinação. As pessoas se deixaram fascinar por uma ideia. Por outro lado, se a gente pegar aqui no estado de São Paulo, briga de torcida, encurralam ônibus, apedrejam, tacam fogo em ônibus, não deixa de ser um processo de fascinação. Também o feminicídio, quando o companheiro não aceita a separação da companheira e mata a mulher. Como é que pode? É um processo de fascinação. E aí há que se ligar, portanto, nós aprendemos com Allan Kardec, que no capítulo específico do Livro dos Médiuns, da obsessão, aquela conhecida classificação: obsessão simples, fascinação e subjugação. Nós vamos nos ocupar deste segundo, que é a fascinação. E esta é a melhor imagem que traduz uma pessoa fascinada, na mediunidade ou não. Desconfiai daqueles que pretendem ter o monopólio da verdade. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Por quê? A pessoa só enxerga a si mesma, ela só enxerga o seu próprio interesse, ela só enxerga o seu ponto de vista e despreza opiniões contrárias, rompe com opiniões contrárias, não aceita, rejeita, e portanto o que vale é o seu parecer, é o seu modo de ver, está fascinado por si mesmo. O processo de fascinação, esta é a melhor imagem que define um processo de fascinação, porque é uma perda do discernimento. Então, surgiu um livro que o nosso amigo mostrou, Fascinação, o processo obsessivo que faz perder o discernimento, faz perder a capacidade de bom senso, faz perder a capacidade de autoanálise para ver se não estamos ficando ridículos, se não estamos entrando na área do fanatismo, se não estamos nos deixando dominar por ideias mirabolantes. Esse processo obsessivo é um processo difícil e nós vamos encontrar farta literatura a respeito. Naturalmente que, abrangendo o assunto, o embasamento está nas obras básicas.
eu me debrucei sobre o assunto. Porque, convidado a fazer uma live junto com outro palestrante espírita que eu não conhecia, de Minas Gerais, nós não nos conhecíamos, nem virtualmente, nem presencialmente, e nós dois fomos convidados para falar sobre o item 10 do capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam, não é nem o livro dos médiuns, é no Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 21 tem o título: Haverá falsos cristos e falsos profetas. Uma anotação do evangelista de uma afirmação de Jesus, afirmando que haveria falsos cristos. No Brasil nós temos, entre aspas, me perdoe a expressão vulgar, mas nós temos alguns malucos que se dizem ser o próprio Cristo. Se vestem a caráter, etc., dizendo: eu sou o Cristo que voltou, demonstrando o ridículo com que se apresentam. Mas também os falsos profetas. A palavra profeta era usada para designar os médiuns antigamente. Hoje nós não falamos profetas, nós falamos médiuns. E tem a função do quê? De ser intermediário das informações vindas do plano espiritual. E vem Jesus e fala: haverá falsos profetas. Mas alguém perguntaria: mas há falsos médiuns? Mais do que a gente imagina. Supostos médiuns que inventam, que criam situações para se projetarem por questão de autoafirmação, se passam por médiuns, ou ainda que sejam médiuns, começam a inventar. Então, haverá falsos cristos e falsos profetas. E o item 10 desse capítulo 21 tem o subtítulo de Os Falsos Profetas da Erraticidade. Nunca é demais repetir que erraticidade não vem da palavra erro. Erraticidade é o intervalo entre uma encarnação e outra. Então, os falsos profetas, quer dizer, os supostos e pseudos mentores que se utilizam da mediunidade para transmitir inverdades. Eles seriam encarregados de trazer informações, mas como estão dominados pelo orgulho e pela vaidade, se transformam em falsos informantes. Então nós nos debruçamos sobre o assunto e encontramos um vasto material a partir do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 21 é riquíssimo, mas naturalmente o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, que foram as 3 obras principais que destacamos. Então aí está a origem da palestra, do seminário, que também faço seminário sobre isso, e do próprio livro. Lá no capítulo 21, o item 10, o Erasto vai dizer: todo médium e todo grupo que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtêm, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada. Isso aí me saltou aos olhos. Eu fui estudar, eu ia fazer a live. Quantas vezes não li isso aí? Outras vezes ouvi leituras reflexivas no Evangelho no Lar, nas palestras, mas quando me debrucei, isso me chamou muita atenção. Quando o médium se considera exclusivo, escolhido, preferido, não só o médium, às vezes um grupo inteiro. Isso diz o nosso Erasto, que já estão presas de uma obsessão bem caracterizada. A obsessão é aquele processo de influência perniciosa que os espíritos exercem sobre as criaturas encarnadas quando de lá para cá, não é mesmo? E já é um capítulo amplo da literatura espírita, a obsessão. Sobretudo quando o espírito dominador vale-se de nomes que todos devemos honrar e respeitar. Muito bem, a partir daí nos debruçamos, e não podemos deixar de recomendar, com muita ênfase, essas 3 pérolas. Claro que existem outras dezenas de obras, vindas inclusive por Divaldo Franco, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ampliando a questão da obsessão. Mas, como é uma palestra, nós não vamos ficar citando o nome de livros, mas não poderíamos deixar de recomendar o Dramas da Obsessão, da nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Este livro é uma pérola doutrinária para estudar a obsessão. O que não dizer da obsessão, desobsessão, profilaxia e terapêutica espírita da nossa querida Sueli Caldas Schubert. Esse livro é fininho, mas é de uma preciosidade, é de uma grandeza doutrinária extraordinária, até porque também trata da auto-obsessão. Quando nós mesmos somos os obsessores de nós mesmos. Imagina,
E o outro, A Obsessão, do próprio Kardec, com o prefácio de Wallace Leal Valentim Rodrigues. A Federação Espírita Brasileira também publica esta obra, e o Clarim de Matão também. Allan Kardec, inclusive, vai citar casos de obsessão muito conhecidos, que lá estão à disposição para serem igualmente estudados. Portanto, tem uma advertência ainda no Evangelho que não pode ser desprezada. Lá no capítulo 21, ainda do Evangelho. Entre os invisíveis, o fato dos espíritos serem invisíveis não significa que eles não existem. Os espíritos são reais. Os espíritos não são lençóis brancos com 2 furinhos no lugar dos olhos. Os espíritos são seres reais, apenas habitam uma dimensão diferente que nós não enxergamos. São invisíveis aos nossos olhos, mas nem por isso menos reais. Entre os invisíveis, olha a advertência, também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara a ocasião. Em outras palavras, entre os espíritos, existem aqueles que gostam, sentem prazer em enganar, em iludir, em dominar. Mas por quê? Ora, nós estamos num planeta povoado de espíritos enfermos. Todos nós somos aprendizes tropeçantes. A gente não tem um nível ainda de moralidade extraordinária. Nós estamos aprendendo, estamos conquistando. Nós ainda nos deixamos seduzir por paixões variadas. E os espíritos a mesma coisa, porque quem são os espíritos senão nós mesmos? Todo dia morre gente. Para onde vai essa gente que morre todo dia? Volta para o mundo espiritual sem milagres, continua sendo o que eram, com a mesma necessidade de progresso. Todo dia nasce criança. Quem são essas crianças? São espíritos que retornam para continuar o seu processo de aprendizado. Então aqueles que estão no mundo espiritual, se ainda dominados por paixões, eles também acham engraçado, acham prazeroso iludir, enganar, dominar. E os iludidos são aqueles que não se previnem, aqueles que estão distraídos. A palavra precata não é muito usada, mas é sinônimo das pessoas distraídas, que não se cuidam, que não têm vigilância, né? Então, aí estão os que são obsidiados pelo processo de enganação, de ilusão. Então poderíamos perguntar, o próprio Kardec faz essa pergunta, mas então qual a utilidade? Eu estou usando aqui as minhas palavras, o texto é meu, mas o Kardec também faz essas perguntas. Não seria melhor não saber isso? Estamos expostos a essas mentiras, a esses abusos. Ser médium então é deplorável, é uma coisa ruim existir a mediunidade. E a própria lucidez de Kardec nos responde: o perigo não está no espiritismo. É claro que não. O espiritismo é uma doutrina com base científica, desdobramento filosófico, consequências morais. O espiritismo é uma doutrina baseada na lógica, no bom senso, no raciocínio, construída em bases fundamentadas. Então o perigo não está no espiritismo. O perigo está, olha assim, na orgulhosa propensão, poderíamos até colocar também a palavra pretensão, de certos médiuns para muito levianamente se julgarem instrumentos exclusivos de espíritos superiores. Existe médium leviano? Sim. Só que há um detalhe: esta palestra parece que é uma crítica ferrenha a quem é médium. Em absoluto não. Sabe por quê? Porque todos nós somos, como indicou o próprio Kardec, mais ou menos médiums. Nós costumamos chamar médiums aqueles que agem na mediunidade ostensivamente, psicografam, psicofonam, descrevem visões, pode acontecer materialização, que é mais rara atualmente, mas são instrumentos dos espíritos para beneficiar a coletividade encarnada. Mas aqueles que não são ostensivos, é o meu caso, eu não sou médium ostensivo, eu sou de família espírita, meu avô já era espírita, mas eu não escuto nada, não vejo nada. Quem está falando aqui é o Orson, você pode ficar sossegado, não é uma psicofonia, sou eu mesmo que estou falando, mas digamos que eu sou um médium intuitivo, mediunidade mental. Os espíritos aproveitam os conteúdos estudados, refletidos, meditados e acionam esses conteúdos para a fluência verbal. Então, todos nós somos mais ou menos médiums, e não apenas
na prática espírita. Nós podemos ser médiuns do esforço, do trabalho, da alegria, da constância, da perseverança, médiuns da retidão, e por aí vai. Então, em qualquer segmento humano, nós somos influenciados pelos espíritos, intuitiva ou ostensivamente. A mediunidade não é exclusividade dos espíritas. Nós temos outras denominações religiosas que usam a mediunidade do seu jeito, da sua maneira. É o estágio humano, é a cultura humana. O Espiritismo veio disciplinar, mostrar como funciona esta prática mediúnica. Então, quando qualquer um de nós, não apenas os médiuns ostensivos, mas quando qualquer um de nós se julga instrumento exclusivo da sabedoria, como se nós disséssemos: a minha palavra é a melhor, eu sou o mais sábio, eu sou o mais experiente, eu sou o mais capaz, nós estamos nessa pretensão leviana, porque nenhum de nós, convenhamos, nós somos aprendizes, nenhum de nós pode se dar a autopromoção de se considerar o melhor. Nós não somos melhores do que ninguém, somos iguais, apesar das diferenças que nos caracterizam, mas nenhum de nós é melhor do que outro. Qual a razão de uma pretensão de se considerar superior aos outros? É vaidade. É aí que entra a vaidade e provoca esse tipo de coisa. E nessa espécie de fascinação que não lhes permite compreender as tolices de que são intérpretes. E aí o que eu estou falando está no item 244 do Livro dos Médiuns. Mesmo os que não são médiuns podem deixar-se apanhar. Quando a gente começa a achar que a gente é a última bolacha do pacote, quando a gente começa a achar que a gente é o melhor que os outros, quando a gente começa a achar que é superior aos outros, pronto, estamos adentrando esse perigoso caminho da vaidade. E a vaidade leva ao fanatismo, leva à arrogância, à prepotência, leva à fascinação. Esse é o detalhe. Isso por quê? Não foram os médiuns, nem os espíritas que criaram os espíritos. Ao contrário, foram os espíritos que fizeram haja os espíritas e os médiuns. Desde todos os tempos, eles exerceram influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade mediúnica não é mais do que um meio de se manifestarem. Os espíritos existem, exercem uma influência salutar, nos estimulam, nos ajudam, nos inspiram, mas existem aqueles que também exercem uma influência perniciosa e adentram a nossa mente para fazer sugestões de práticas incoerentes, de práticas e costumes e hábitos que não condizem com a dignidade. Então nós vemos muitas pessoas invigilantes, e qualquer um de nós está sujeito a isso. Ninguém poderá dizer que não está sujeito a isso, porque estamos. A nossa condição moral, o estágio moral que nós estamos, devido a alguns deslizes que possamos efetuar e cair, nós estamos sujeitos a essa influência perniciosa. Então, muitas tragédias humanas, muitas incoerências, muitas aberrações humanas são sugeridas por espíritos levianos, malvados, maldosos, temporariamente malvados, temporariamente maldosos, temporariamente ignorantes, porque a evolução os fará avançar, mas sugerem práticas exóticas, sugerem ideias mirabolantes. Vejam que a humanidade tem aceitado ideias absurdas vindas através de nomes da comunicação, de jornalistas, de escritores, de autoridades, que lançam a ideia como se fosse uma coisa certa e não percebem o absurdo daquilo que estão divulgando. Então, nem só, como disse no item anterior, como nós vimos lá, mesmo os que não são médiuns ostensivos podem se deixar apanhar. Mas a pergunta cabe, Então, diante de tudo isso, por que a mediunidade? Por que existem médiuns? Deus não poderia fazer diferente? Não poderia deixar separado, quem morreu fica lá, quem está aqui fica aqui. Não, mas é o contrário, Há uma interação permanente entre homens e espíritos. A mediunidade existe, Kardec definiu bem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 7. Ela existe para a instrução dos homens. Quanta instrução veio
Em todos os tempos. Basta pensar até em Moisés com os 10 mandamentos. Isso não parou mais. Em todos os tempos, os espíritos se manifestaram através de médiuns. Ainda que a mediunidade fosse incompreendida completamente, classificada como bruxaria, classificada como feitiçaria. Para citar um único exemplo, Joana d'Arc foi queimada viva por ouvir vozes, né? A história é conhecida. Mas instrução dos homens, mostrar-lhes o caminho do bem, pelo exemplo, pelo devotamento, pelo comportamento, e conduzi-los à fé. Quantas pessoas não se tornaram incrédulas por causa do comportamento de alguns médiuns? Mas isso aí é espiritismo? Isso aí é mediunidade? E a pessoa se torna incrédula, resistente a qualquer ideia de renovação. Mas vejam que Francisco Cândido Xavier enquadra-se perfeitamente nesses itens da razão da existência da mediunidade. Foi ele um instrumento de instrução, mostrou o caminho do bem e conduziu muita gente à fé pelo seu exemplo, pela sua humildade. Isso vai nos mostrando a conexão que há entre esses fatores todos. O nosso Emmanuel vai dizer no Seara dos Médiuns, no capítulo 77, mediunidade é talento divino para edificar o consolo e a instrução entre os homens. Claro, aí está o objetivo, a finalidade, o uso da mediunidade, instrução e consolo, através da racionalidade dos ensinos espíritas, com a lógica que os ensinos espíritas apresentam. Por outro lado, olha que convite que deve nos comover, está lá no Seara dos Médiuns, no mesmo capítulo 77. Os espíritos benevolentes e sábios, quer dizer, espíritos que já, de certa forma, se desvincularam do egoísmo feroz que nos caracteriza. Espíritos benevolentes e sábios convidam as criaturas para colaborarem com eles na obra de esclarecimento e elevação da humanidade. Ora, esta tela aqui dá um congresso, gente. Quanta coisa pode ser extraída dessa afirmação de Emmanuel, dizendo que aqueles grandes espíritos, já na posse do conhecimento, já na posse em si mesmo de virtude, são espíritos benevolentes, solicitam, nos convidam para colaborarem com eles. Como é que nós nos situamos diante de um convite desse teor? Estamos convidados a colaborar na obra de esclarecimento. O que é essa obra de esclarecimento, senão o conhecimento dessa verdade de que não somos esse corpo aqui? Não, isso aqui é um instrumento temporário, biológico, perecível. Somos almas imortais. Olha, isso muda todo o panorama. Completamente, somos almas imortais. Viveremos para sempre. Esse fato de viver para sempre já é um convite de melhora, porque sempre necessitaremos de instrumentos, de ferramentas para compreender e agir para a elevação da humanidade. Muitos irmãos nossos já estão atuando nessa elevação. Os grandes nomes que dignificam a condição humana são espíritos que já perceberam esse convite e já agem nessa direção. Nós estamos aprendendo e a gente descobriu esta grande pérola que é o Espiritismo, que nos abre o raciocínio, nos abre o sentimento e nos convidam também a não sermos apenas palestrantes ou apenas escritores ou apenas tomadores de passe, aplicadores de passe, mas que sejamos atuantes naquilo que nós nos sentirmos bem, que nos sintonizarmos. O que podemos fazer pela expansão desse pensamento? De que forma usar a nossa voz, a nossa inteligência, o nosso tempo, para que outras pessoas desfrutem daquilo que nós estamos desfrutando, daquilo que já chegou até nós e nós conseguimos compreender. Muitas criaturas têm dificuldade de interpretação de textos, e às vezes ler uma mensagem e comentar a mensagem, uma mensagem curta, já tem um significado enorme. Às vezes as pessoas não entendem o significado das palavras. Podemos ser instrumentos de esclarecimento e elevação, mostrando a finalidade da vida e a sua seriedade. E os joguetes da fascinação se julgam mensageiros especiais. Olha o orgulho. Ausentam-se deliberadamente do estudo.
Então a pessoa vai ter aquela postura muito conhecida: eu já li isso há 30 anos, eu já li o livro dos médiuns faz 30 anos. Ah, é? Está atrasado. Experimente passear pelo índice do livro dos médiuns, por exemplo. Experimente pegar o livro velho que está lá amarelado na estante, empoeirado. Folheie o índice apenas. Leia o índice, vá vendo capítulo a capítulo, o nome dos capítulos. Vamos encontrar lá a influência do meio, a influência moral do médium, entre outros, perguntas que se podem fazer aos espíritos, e dentro de cada título de capítulo, nos seus subtítulos embaixo, os subtítulos do que está incluído naquele capítulo. Ora, é um convite empolgante de instrução. O livro dos médiuns é um tratado de mediunidade, e quanto mais o tempo passa, mais atual ele fica, porque evolui a mentalidade humana, a maneira de compreensão, os fatos se tornam mais claros e nós entendemos com muito mais clareza. Então tem pessoas que não querem saber de estudar. Eu já sei tudo isso daí. Não sabemos não. Nós precisamos estudar continuamente, estar sempre envolvido com a pesquisa, porque é uma pesquisa abrangente. Eu fico empolgado de ver o conteúdo que se multiplica à nossa vista, diante dos fatos que vão acontecendo, a doutrina mostrando aparelhamento doutrinário para a gente compreender com amplitude os fatos que se sucedem diariamente. E está escrito lá. O que me espanta mais é que está escrito. A gente descobre: como que eu não vi isso aqui antes? Então a gente vai vendo, né? Acreditam-se, abraçam exotismos contundentes. Olha o perigo. Acreditam-se na condição de intérpretes das mais altas personalidades da história. Não admitem advertências. Supõem dominar o passado e o futuro. Basta experimentar, a gente ver que alguém está se iludindo com alguma coisa, e a gente fraternalmente falar com a pessoa. Normalmente a pessoa não aceita e rompe com a gente, briga com a gente. Olha o que a política fez no Brasil na divergência de ideias. Um não aceita a opinião do outro e vira essa guerra, essa disputa ideológica, mental, permanente que aí está. E é hábito humano não admitir a advertência, porque o orgulho fala mais alto em nós, ainda. Em nós. Estamos todos nesse círculo que abre a perspectiva da fascinação. E Emmanuel, no seu Mediunidade e Sintonia, vai trazer essa afirmação importante para todos nós, lembrando que não é só para médium ostensivo, isso vale para todos nós, cidadãos, médiuns também, de uma forma ou de outra. Para servir a Jesus, o médium precisa afeiçoar-se à instrução, ao conhecimento, ao preparo e à sua melhoria, de modo a ser filtro de luz, paz e elevação. Isso vale para todos nós. Claro, para a gente ser criatura melhor e ter uma percepção maior das vibrações amigas e altamente nobres que vêm do alto em nossa direção, a gente precisa se melhorar, a gente precisa se preparar pelo conhecimento, a instrução, gostar de estudar, porque aí a gente se torna filtro de luz. A gente será capaz de filtrar mais as vibrações amorosas. Imaginemos vocês que, se nesse instante entrar um espírito muito amoroso aqui no salão e desejar transmitir para nós uma vibração do seu coração que está irradiando luz de gratidão, de amor por esta casa, pode ser um espírito ligado a esta casa, pode ser um espírito ligado à cidade ou ao movimento espírita, e que por acaso nesse momento foi atraído por alguém de nós, e ele adentra o salão. E claro que ele vai encontrar muito mais facilidade se nós tivermos um filtro mais aprimorado, se nós tivermos essa sensibilidade desenvolvida. Porque se nós ficarmos meramente amarrados a paixões, a interesses materiais, teremos mais dificuldade de sentir isso. Para servir a Jesus, o médium precisa afeiçoar-se ao estudo, estudar realmente. E o orgulho nos médiuns tem sinais inequívocos. Confiança cega nas comunicações, julgam ter o privilégio da verdade, deslumbram-se com nomes famosos, repelem todo e qualquer conselho, aborrecem-se a menor observação contrária. Allan Kardec. Lá no Livro dos Médiuns, não sou eu que estou falando, é o Kardec que está falando. Vejam as condições de orgulho nos médiuns, mas que cabe para nós também, que não somos ostensivos em todas as situações. Enquadra-se, embora aqui dirigido especificamente
aos médiuns ostensivos, nós devemos estar atentos. E se formos médiuns ostensivos, como é que nós estamos diante dessas questões apresentadas nessa advertência de Allan Kardec? Que faz um alerta também, o próprio Kardec faz um alerta. O orgulho do médium pode ser despertado por aqueles que o cercam. Olha que perigo. Às vezes podemos ser nós um instrumento de queda do médium através dos elogios. Mais de uma vez tivemos motivo de deplorar elogios que dispensamos a alguns médiums, com o objetivo de os animar. Isso não significa que a gente não possa reconhecer o esforço do companheiro ou da companheira, não só na mediunidade ostensiva, mas em várias outras áreas de trabalho que a pessoa se dedique. Mas não podemos exagerar nos elogios. Não é bom, porque a pessoa começa a achar, começa a despertar nela esse desejo de autoafirmação, de destaque, de fascinação, né? Isso é o próprio Kardec que está dizendo lá em O Livro dos Médiuns. Agora, o médium verdadeiramente bom, facilidade de execução, não se atém nomes, mas a linguagem, não se prevalece da mediunidade, transfere o mérito aos espíritos, tem modéstia e benevolência para com todos. Também na classificação apresentada por Allan Kardec. Então, isso nos faz lembrar, no assunto fascinação, os supostos médiuns, aqueles que se fazem passar por médiuns, ou sendo médiuns, começam a inventar visões. A pessoa chega perto e fala: nossa, eu estou vendo 10 obsessores do seu lado. Olha, eu estou vendo sua avó. Mas minha avó está viva. Então precisa tomar cuidado, né? Começa a inventar supostos médiuns, ou pseudos mentores, ou espíritos pseudos sábios. São aqueles, daí a máscara no livro, né? Feita pela capa da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A capa porque é uma máscara que o espírito se vale para dominar. Ele começa a elogiar o médium, começa a elogiar o grupo. Olha, vocês foram selecionados, vocês são o melhor grupo que nós encontramos na Terra, e vocês serão portadores de grandes revelações. E o grupo começa a acreditar, e aí cai nessa paixão de ter sido escolhido, porque os médiuns interesseiros não são apenas aqueles que poderiam exigir uma retribuição. Nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material. Não é só dinheiro que move os interesses de médiuns. Pode ser também uma intenção ambiciosa de qualquer natureza. E os bons espíritos afastam-se de quem pretende fazer deles meios para alcançar o que quer que seja e que não responda aos objetivos da providência. Atentemos para essa expressão aqui. Objetivos da providência. Será que temos noção e alcance em pensar quais são os objetivos da providência? Abre um campo imenso. Os espíritos pseudo-sábios, conforme a escala espírita, lá em O Livro do Espírito, são espíritos com muito conhecimento. Eles creem saber mais do que sabem. Linguagem ilude, porque eles usam frases bonitas, né? Mas eles misturam verdades com erros absurdos. E percebe-se neles a presunção, o orgulho e a inveja. Ainda não estão libertos. Porque a fascinação, propriamente dita, é uma ilusão produzida diretamente do espírito para o pensamento do médium, e que paralisa de alguma forma o seu julgamento. A pessoa não analisa aquilo que está chegando por seu intermédio. Por isso voltamos à questão, não é só o médium ostensivo. Todos nós temos pensamentos que às vezes fala: peraí, por que eu estou pensando isso? Né? Tem pensamentos que dão vergonha, tem coisas que, como é que posso pensar uma coisa dessa? Às vezes são sugestões que eles vão dando. Se a gente aceitar, eles continuam. Porque no médium ostensivo, o médium na mediunidade, quando cai na mediunidade propriamente dita, o médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar uma confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salta aos olhos de toda a gente. A ilusão pode mesmo ir ao ponto de fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. O médium fascinado, e o que vai acontecer? Ele vai se afastar daqueles que podem lhe abrir os olhos, porque ele não admite advertência. E a tática desses espíritos é a de inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem possa lhe abrir os olhos. Então a pessoa se afasta, normalmente funda outro centro.
E aí o próprio Erasto, lá no capítulo 21 do Evangelho, como é que a gente faz então diante de tudo isso? O Erasto fala que os espíritos fraudulentos estão em maior número entre os desencarnados. Em outras palavras, para os dias atuais, existe mais fake news do lado de lá do que do lado de cá. Por uma razão muito simples, por causa da proporcionalidade demográfica. Tem mais espírito desencarnado. E como nós estamos num planeta inferior ainda, nós temos aqui os habitantes ainda vinculados a paixões diversas. Esses espíritos semeiam a desunião, retardam o progresso, lançam sistemas absurdos que são aceitos. Olha, gente, vamos prestar atenção nisso aqui. Eu já até me referi isso, né? A artistas, jornalistas, lideranças variadas que lançam sistemas absurdos e apresentadas como verdades que são aceitas. Tomam nomes respeitáveis para serem aceitos. Semeiam antagonismo entre os grupos, estimulam o isolamento. Então, como é que a gente faz? O próprio Erasto responde com toda a sua autoridade: repelir impiedosamente esses espíritos. Esse repelir impiedosamente não é com violência, vai embora daqui, aqui não é seu lugar. Não, não é isso, claro que não, mas é a firmeza, para o espírito sentir que ali ele não vai ter vez de querer impor as suas ideias. Repelir, eles se apresentam como conselheiros exclusivos, pregam a divisão e isolamento. E olha o que o Erasto diz aqui, olha: são espíritos vaidosos e medíocres que querem se impor. Isso deve chamar muita nossa atenção. Prodigalizam louvores exagerados a fim de fascinar, fazem elogio até. O objetivo é dominar. E olha isso, são ávidos de poder, déspotas públicos quando estavam encarnados, e desencarnados continuam do mesmo jeito. Qualquer semelhança com o nosso tempo atual na humanidade não é mera coincidência. São ávidos de poder, déspotas públicos quando estavam encarnados. Estão desencarnados, querem continuar esse domínio e encontram instrumentos sensíveis ao seu desejo de dominar. Então, desconfiai de comunicações com teor místico e bizarro. Desconfiai. E aí voltamos àquela frase inicial, né? Todo médium e todo grupo que considerem privilégio receber as comunicações que obtém, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada. E são as imperfeições morais que dão ensejo aos espíritos obsessores. Então, se nós guardamos imperfeições morais, como a inveja, o ciúme, a vaidade, é aí que eles entram. Eles se aproveitam disso, e o meio mais seguro de se livrar deles é atrair os bons, pela prática do bem. É uma receita pronta, está aqui a receita para a gente. Ó. Atraia os bons espíritos pela prática do bem. O que é a prática do bem? É todo benefício, todo trabalho que espalha bondade, que espalha esperança, que espalha alegria, que socorre a carência, não só material, mas todo tipo de carência. E olha o que eu descobri recentemente. Quantas vezes eu já li isso, quantas vezes isso não foi lido, comentado, mas agora saltou aos olhos. Olhem isso. É tenaz o interesse. Esse tenaz aí não é da cola tenaz. Esse tenaz aí é da firmeza, da solidez. O interesse é forte, jamais cede à evidência. Olha o perigo, não cede à evidência. Está cheio de evidência e coisa para fazer, mas o interesse prevalece. Fica irritado quando os argumentos se lhe opõem. Sabe que está errado, mas isso não o abala, porquanto a verdadeira fé não está na alma. Onde está a fé? No interesse. Qual interesse? Todos os interesses que aí estão na sociedade, interesses econômicos, políticos, partidários, financeiros, patrimoniais, nacionais. Por isso a guerra, por isso a corrupção, o desvio de dinheiro, a criminalidade. É tenaz o interesse, jamais cede à evidência. Olha o orgulho aí, olha a vaidade. Gente, a verdadeira fé não está na alma, sabe que está errado. E o pior, é-lhe proveitoso o erro, ele se lhe agarra e o defende. O mais interessante, tira proveito do erro. O mais interessante, já estava escrito lá em 1864,
capítulo 23, item 14, o Kardec traz essa pérola. Parece que ele escreveu ontem e mandou por WhatsApp. Olha a realidade do mundo, olha a atualidade do planeta, aí está. Os interesses fazendo as tragédias todas que acontecem a todo instante. Todo tipo de interesse. Porque o interesse faz com que a gente foque e veja só interesse. E fica completamente ignorando o que se passa à nossa volta. Demonstrando a necessidade de mudanças variadas, a gente não faz, porque tem interesse por trás. Interesse para tirar algum proveito. E isso não se restringe, não pensem vocês, à política. Isso cabe em todas as situações da vida, em todas as situações. E aí Kardec, com a sua sabedoria, lá no Bem-aventurados os pobres de espírito, capítulo 7 do Evangelho, vai dizer: os homens de ciência. Quem são os homens de ciência? São os homens de grande sabedoria, muita inteligência, os grandes cientistas, e de espírito, quer dizer, são homens que se impõem pela sua sabedoria, pela sua influência, pelo seu cargo, pela sua expressão social. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas da sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre si mesmo, sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Eis a vaidade. Eles se acham superiores. Kardec colocou isso no Bem-aventurados os pobres de espírito, na afirmação de Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? São os humildes, são aqueles que se colocam no próprio lugar, aqueles que reconhecem a sua dificuldade, a sua carência. Então, nós vemos aqui, tanto nessa fenomenal afirmação do codificador, como nesta outra pérola do interesse, que essas posturas são de imposição sobre outros, são de domínio sobre outros, e isso gera violência. Por isso que o mundo está desse jeito, né? Em virtude da busca do interesse próprio, em detrimento dos interesses coletivos, e também por causa do orgulho que faz com que a gente se sinta superior aos outros. Mas a gente não é superior a ninguém, nenhum de nós é. Nenhum de nós, somos todos filhos de Deus, todos caminhando para a perfeição, ainda que relativa, amparados pela providência divina que tudo faz por nós. No entanto, o orgulho e a vaidade que ainda está em nós provoca esses estragos que a sociedade está vivendo. Então, que no fundo não deixa de ter um grau de fascinação, a fascinação em nós mesmos. Eu é que sei, eu é que sou bom, eu é que sou capaz, eu é que sou. Não somos. Não somos. Basta o mosquitinho da dengue nos picar e pode ser que a gente desencarne de dengue. Nós temos que nos colocar nas condições de aprendiz. E a causa aí está. A obsessão é via de mútua sintonia. Se um sugere, avança e domina, é porque houve assimilação. Houve concordância, aceitação do outro que se deixou levar. Houvesse reflexão, haveria resistência impedindo avanços. A brecha da fascinação é o orgulho, esse vício moral que ainda trazemos e que nos faz supor falsamente que somos melhores e mais importantes. É onde a vaidade se mostra com toda a sua glória, e aí entra o processo de fascinação. As consequências: fanatismo de toda a espécie, ridículos variados, extremismo, desequilíbrios psicomorais, casos sombrios de obsessão, ilusões e seduções variadas. E aí está a imagem perfeita da fascinação. A imagem perfeita. Ficamos cegos, visão tapada, não enxergamos um palmo do nariz, porque achamos que somos os melhores, achamos que somos os superiores, que somos os únicos capazes. Há uma perda do discernimento, a perda do bom senso, a ausência da autoanálise daquilo que estamos fazendo. O que estou fazendo é bom, é útil ou é ridículo? A gente não para pensar. Então, como recomenda Santo Agostinho, na conhecida questão, para que fizéssemos uma entrevista com a gente mesmo e a gente passasse a se perguntar: o que é que me faz feliz? O que é que me frustra? O que é que me deixa aborrecido, violento? Por que faço isso ou aquilo? Nós, quando estamos fascinados pela própria vaidade, ficamos assim.
E os conselhos claros de Jesus, né? Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco coberto com pele de ovelha, que por dentro são lobos. Tende cuidado para que alguém não vos seduza. O mais interessante desse estudo, desse tema, é que não está restrito ao meio mediúnico propriamente espírita. Basta pensar, por exemplo, nas apostas por internet, o vício das apostas online. Então a pessoa começa a jogar, o vício, a ambição de querer ter. O que acontece? Essa ambição é uma imperfeição moral, abre brecha para um espírito, o espírito se aproxima e falou: isso, joga de novo, joga, agora você vai ganhar. Não, você perdeu, mas joga outra vez, joga outra vez, joga outra vez. E ele vai jogando, e vicia, e passa a madrugada inteira perdendo patrimônio, financeiramente falando. Também fruto da afirmação: tende cuidado para que alguém não vos seduza. Recebemos influências variadas a todo instante, a pressão e a companhia que cerca a humanidade em função da condição do planeta. A renovação da companhia espiritual inferior, a que te ajustas, depende da tua própria renovação. O mesmo Emmanuel, Obsessão e Cura, lá no livro Seara dos Médiuns. Então, trouxemos o livro, eu me debrucei sobre o assunto. Não é um romance, é um acervo parcialmente transcrito de vários itens do Evangelho segundo o Espiritismo, de O Livro dos Médiuns, de O Livro dos Espíritos, e vamos trazendo trechos parciais e comentando à luz do Espiritismo. Aí está, para quem quiser, como está sendo filmado, quem vai ver gravado depois, pode adquirir diretamente com a editora, a Fergues, e esse livro viveu uma experiência muito interessante, que eu não posso deixar de contar. O livro foi enviado para a Fergues, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, durante a pandemia. Foi aprovado durante a pandemia. E depois estava aguardando para ser publicado. Estava nas nuvens, guardado o arquivo. E quando estavam planejando a publicação, vieram as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, que destruíram a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. O auditório de palestras foi destruído, eles perderam 70% do estoque de livros da livraria. Tivemos 35 instituições espíritas parcial ou totalmente destruídas, e a federação focou todo o seu trabalho em recuperar isso. O Brasil inteiro ajudou o Rio Grande do Sul, a gente se lembra. Mas esse livro especificamente teve uma história muito peculiar, porque o Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, os dois presidentes são amigos, pagou a publicação do livro, para que a federação, através do livro, entre outras ações, é claro, pudesse gerar receita para reconstruir a própria sede, a própria livraria, etc. Uma coisa que deu bastante satisfação, né? Então, a gente, quando compra o livro, está não só com o acervo doutrinário reunido, mas também ajudando a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Trouxemos também o nosso livro, o Wallace Leal, que foi um grande editor, um grande autor, tradutor, foi um artista com muitas qualidades e que produziu muitos livros, principalmente traduzidos. Só que o Wallace nunca saiu do Brasil, nunca fez escola de idiomas e dominava 6 idiomas, porque ele se lembrava da encarnação passada. E na encarnação passada ele foi uma famosa escritora francesa, cortejada por Napoleão Bonaparte, anfitriã de Pestalozzi, o futuro professor de Kardec. Então ela vivia nos altos círculos culturais de Paris, era casada com um embaixador sueco na França e tornou-se, portanto, uma embaixatriz, uma vasta cultura. Reencarnou no Brasil como homem, mas se lembrava da encarnação passada, a ponto de reconhecer personagens da vida passada reencarnados agora ao lado dele. Nasceu como homem, com a lembrança de que fora mulher, e viveu um drama interior, né? Sendo recriminado pela própria família, porque tinha gestos afeminados. A lembrança era muito viva de que era uma mulher num corpo de homem. Então foi muito difícil para o Wallace enfrentar isso, mas não o impediu de levar adiante a sua tarefa de tradutor, de editor, de organizador. Colaborou ativamente com o jornal O Clarim,
e a Revista Internacional de Espiritismo, fundada em Matão por Caibar Schutel, e nós tínhamos a pretensão de fazer um livro que reunisse os prefácios de Wallace, porque o Wallace foi um gênio literário. Seus prefácios são verdadeiras pérolas redacionais. Então, pegamos todos os prefácios dos livros publicados pelo Clarim, e cada capítulo é o nome de um livro. Pegamos cada prefácio e comentamos trechos parciais de cada livro. Não é um livro biográfico, embora tenha uma síntese biográfica. O seu centenário de nascimento, ocorrido em dezembro, gerou o livro, uma música inédita e também um documentário e uma minissérie que vocês poderão assistir. Basta acessarem o canal Instituto Caibar Schutel. Lá está o documentário e lá está também a minissérie com 10 episódios de 40 minutos cada um. E trouxemos também o Começa com uma Alfinetada e Termina com uma Ruptura, também da Ferbes, falando sobre as indiretas que damos uns dos outros. Mas o objeto da noite era falar sobre a fascinação. É uma abordagem de advertência para todos nós, né? Eu, quando me debrucei sobre o assunto, eu fiquei impactado com o que encontrei nas obras da codificação. Então, temos divulgado o trabalho, que é uma coletânea, é um acervo sobre o assunto, e venho compartilhar com vocês. Eu queria saber se tem alguém aqui na plateia hoje fazendo aniversário hoje. Não? Essa semana tem alguém fazendo aniversário? Você? Muito bem, então você vai ganhar um exemplar da revista e do jornal. Depois eu te entrego. Parabéns. Tem algum aniversário de casamento? Não? Aniversário de divórcio? Não. Tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez, nesta casa? Você também? Poxa. Bom, você já ganhou. Tem mais alguém que está pela primeira vez? Não? Ah, muito bem. Ah, muito bem, então você vai ganhar também. Está aqui, ó. Já deixei separado. E vamos ver. Vale também. Ainda tem alguns exemplares sobrando aqui. E as pessoas que desejarem assinar a revista, que também está sendo centenária, eu tenho aqui o folheto, se alguém quiser assinar, não precisa pagar nada agora. E a editora manda o boleto também. Se alguém quiser, é só falar comigo. Eu quero agradecer muito a participação, a oportunidade de estar aqui na Semana do Livro Espírita mais uma vez. Não é a primeira vez que a gente participa. E viver esse momento de empolgação com o conhecimento, né? A doutrina espírita é um vasto cabedal de conhecimento. Às vezes uma palavra, um assunto, uma página, um capítulo é capaz de gerar desdobramentos infindáveis. Se viesse outra pessoa falar sobre fascinação aqui, daria outro ângulo, outro jeito, contaria histórias, porque tem muitas histórias de obsessão e fascinação. Então o que nós desejamos é êxito para a semana, agradecendo a presença de todos, e se algo posso dizer a vocês, eu diria com a força da minha voz: prossigam! São 74 anos, mas prossigam para mais 200 anos, porque continuaremos. Prossigam amando, prossigam confiando, prossigam trabalhando, porque a vida conspira a nosso favor. Prossigamos, eu me incluo. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós agradecemos ao Orson por ter abrilhantado mais uma vez a nossa Semana do Livro Espírita. Lembrando que amanhã, então, nós daremos continuidade na Nova Era, lá no Centro Espírita Esperança e Fé, com a doutora Thaisa Mourão Matos, e depois na quinta-feira, nós encerraremos na quinta-feira a Semana do Livro Espírita esse ano, por conta do feriado da sexta. Na quinta-feira nós teremos uma mesa redonda que vai tratar do Livro dos Espíritos. Que beleza. Vai ser aqui no Allan Kardec, que você já visitou também, já nos abrilhantou lá no Centro Espírita José Marques Garcia. Começa também às 8 horas, uma mesa redonda tratando de O Livro dos Espíritos. Estarão lá Fernando Palermo, Francisco Cruz, a Marlene Sá, Josiane Pereira e este aqui que vos fala. Então, nós agradecemos a presença de todos e, para encerrar a nossa noite, a gente vai fazer uma prece de agradecimento, na qual nós agradecemos, primeiramente, o nosso convidado,
pelo seu estudo, pela sua dedicação, pela sua doação. Agradecemos a Deus, a Jesus,